A venda de franquias é um dos desafios comerciais mais relevantes para redes que se expandem através de franquia. E hoje eu vou compartilhar o know-how da V4 Company em processo de seleção de franquias. Olá, eu sou Daniel Grudzinski, eu sou sócio da V4 Company há alguns anos já e a minha função aqui dentro da V4 Company é expansão. A minha atribuição é poder selecionar candidatos a franqueados e torná-los franqueados. A gente tem inclusive algumas redes de franquia como nossos clientes e o processo deles é diferente do processo que o know-how que eu tenho para compartilhar com vocês vai ser. Por quê? Porque cada franquia tem particularidades, mas eu estou trazendo aqui aspectos mais relevantes. A V4 Company somou aproximadamente 90 franquias nos últimos 2 anos, utilizando o processo que eu vou mostrar para vocês agora. É muito importante lembrar que num processo de franquia existe uma legislação pela qual deve ser atendida. Essa legislação é a Lei das Franquias. Vocês vão procurar e vocês vão encontrar a Lei 8.955, lá de 1994. Essa lei principalmente rege a circular de oferta de franquia. A circular de oferta de franquia é um documento fundamental e vai ser o primeiro ponto de contato muitas vezes do candidato para com a proposta deste sistema de franquias. Ok, quais são as etapas na V4 Company para que um candidato à franquia torne-se um colega franqueado? Nesse quadro à direita a gente tem 5 estágios. Esses são os estágios dos quais os nossos colegas passam no processo de seleção. É importante a gente sempre lembrar que isso aqui compete à nossa natureza de negócio e como a gente faz aqui na V4 Company. Para várias empresas é possível replicar essa dinâmica, mas para alguns negócios podem ser mais desafiadores. Não esqueça de comentar a tua dúvida sobre esse processo aqui nos comentários para a gente poder te colaborar melhor. Aqui na V4 Company tudo parte de uma aplicação. A primeira etapa, a etapa 1, é a aplicação. O candidato à franquia ele vai compartilhar informações que vão ser informações desde básicas, demográficas, idade, onde ele mora, o que ele faz, quais são as intenções que ele tem em fazer parte do teu sistema de franquias e algumas outras informações de qualificação que vão existir nessa aplicação primária, né? A gente pode perguntar por vezes o quanto ele tem para investir ou quais são as expectativas deles, a expectativa deles com este processo. Esse é o processo mais básico. Na V4 Company, a gente escolhe compartilhar a documentação de circular de oferta de franquia logo após a aplicação primária do colega. Outros sistemas de franquia não vão dar essa liberdade para a veiculação da circular de oferta de franquia. Aqui na V4 Company a gente faz e nunca enfrentou problema algum. A segunda etapa do meu processo de franquia é a etapa de qualificação. O que eu preciso saber sobre esse colega franqueado? Aqui na V4 Company, a venda de franquias ela é uma via de mão dupla. Primeiro porque a V4 Company ela não tem margem de lucro. Adquirir um franqueado no nosso sistema não faz a V4 Company ganhar dinheiro. Inclusive, é um processo levemente deficitário. Na nossa natureza de negócio, a lucratividade do colega franqueado e da V4 Company acontecem ao mesmo tempo a partir da maturação e da definição dessa unidade franqueada. Então, quando eu estou qualificando na etapa 2, o que eu, como V4 Company e Daniel Grudzinski, estou buscando? Eu estou buscando principalmente alinhamentos culturais. Eu preciso entender qual é o background de atuação deste candidato, o que ele busca na V4 Company, assim como questões práticas. Esse cara tem a capacidade de fazer um investimento aqui do final, uma taxa de franquia que é natural, o que ele vai investir para se tornar um franqueado. Ele tem esse dinheiro em mãos? Isso é muito importante a gente colocar em xeque porque algumas franquias não fazem essa exigência de comprovação da capacidade do investimento e a V4 Company faz. Isso porque a gente ganha produtividade. Às vezes a gente encontra um colega muito bom que seria um ótimo franqueado, mas que não tem o valor necessário para fazer esse investimento e inviabiliza o processo para as duas partes e é não produtivo. Então a gente insere essa etapa porque se tudo der certo na jornada de seleção desse colega franqueado e ele queira virar um colega franqueado e nós queiramos aceitar ele como um colega franqueado, existe esse lastro financeiro para fazer esse negócio acontecer.
Mas é muito importante que depois da etapa de qualificação, se esse colega está alinhado com a cultura empresarial, o que é o ponto mais importante, e se este colega tem lastro financeiro para fazer esse investimento, aí sim a gente vai para uma das etapas mais importantes do processo de franquia, que é a etapa 3, eu chamei de R1, porque seria a primeira reunião efetivamente que acontece. Aqui, na particularidade do processo da V4 Company, é um modelo onde eu, Daniel Grudzinski, eu faço uma reunião, um espaço, um horário dedicado, às vezes a densidade do compartilhamento desse conteúdo, o sistema, os detalhes, os aspectos jurídicos, as burocracias, elas são densas. Então essa reunião aqui é uma reunião de apresentação do modelo de franquias, que hoje é realizado por mim, Daniel Grudzinski, mas que no futuro vai ser por qualquer outra pessoa. Não precisa ser o sócio da empresa para estar envolvido nessa dinâmica. Essa reunião é muito importante porque você também vai conhecer mais o seu candidato à franquia e principalmente você vai ter as objeções que ele tem, quais são as dúvidas, os medos e principalmente você tem que ter clareza absoluta do processo porque é um momento onde ele vai querer adereçar muitas dúvidas para vocês. Aqui na V4 Company, definitivamente, a reunião de apresentação do modelo de franquias é o evento mais importante dessa jornada, porque ele valida a etapa 1 e 2 e ele determina o que vai acontecer na etapa 4 e 5. Após a apresentação do modelo de franquia, a gente parte para uma outra etapa, que é a etapa 4. Aqui na V4 Company, para cada colega franqueado do qual veio fazer parte do nosso sistema, não só essa entrevista comigo, o colega que apresentou o modelo, a gente faz uma entrevista com o gestor responsável. Esse gestor responsável, ele é responsável pelo sistema de franquias e ele vai ter a única e absoluta intenção de conhecer o candidato, aspectos subjetivos das quais ele tem metodologia para seguir, para entender se realmente existe esse alinhamento cultural que é tão importante num sistema de franquias como o da V4 Company e em vários outros. Essa etapa é importante porque tudo pode ter corrido bem entre essas 3 primeiras etapas, mas se o gestor não valida que esse colega tem o que é necessário para se tornar um colega franqueado, aqui termina o processo. E aqui na V4 Company, essa entrevista de alinhamento final cultural, ela definitivamente tem valor de corte, né? E cada franquia vai definir os seus parâmetros para o corte cultural do colega ou não. Mas somente depois deste aceite, se nessa etapa 4, na segunda reunião, existe um aceite e a minha equipe que vai receber o colega franqueado que eu selecionei, ela vê como positivo e ela bota fé nessa pessoa, aí sim se encaminha para a definição do contrato de franquia empresarial, que aqui é a 5ª etapa. Existem processos de franquia em que somente existe o contrato de franquia empresarial, existem processos de franquia que agora, que é o caso da V4 Company, tem o pré-contrato de franquia e o contrato de franquia empresarial, mas isso eu tenho certeza que existem portais mais competentes na internet para te mostrar. O que é importante entender é que você precisa conduzir o colega ou o candidato à franquia por cada uma dessas etapas. Não tenha seus documentos e o colega se aplicou e joga um monte de material burocrático para ele. Você precisa fazê-lo entender. Se ele não entendeu, se o mundo não entendeu, é porque você não se fez entender. O processo de seleção de franquias aqui na V4 Company, em linhas gerais, funciona nessas 5 etapas. O desafio maior, geralmente, e vale a dica, acontece ou na 4ª etapa, em que foi encaminhado um colega do qual não tinha alinhamento cultural, isso pode ser avaliado nas etapas anteriores, e uma outra etapa onde a gente perde muitos candidatos, né, é justamente na 2ª etapa de qualificação, que além de ele responder um questionário de fit cultural, é necessário que ele comprove a capacidade de investimento. E aqui você vai enfrentar diferentes objeções, tanto o ceticismo do colega que, olha, eu não vou te mostrar quanto eu tenho no banco se eu ainda nem entendi o que tu tem a me oferecer, e você pode trabalhar essa objeção, e geralmente é uma objeção muito fácil de quebrar uma vez que você explica por que você está exigindo um comprovante de capacidade, mas existe um grande índice de evasão dos próprios colegas que não se sentem
pertencentes ao caminho que está seguindo. Ele leu a circular de oferta de franquia, ele preencheu esse formulário, mas cara, ele entendeu que isso não é para ele. Então, se a gente chega nessa oportunidade aqui realmente, colega validado, pré-alinhado culturalmente e com a capacidade do investimento, é onde a gente tem as oportunidades de venda. E se o meu colega gestor valida, a gente tem um novo colega franqueado na V4 Company. Se você quer entender mais a fundo sobre como a gente pode definir um processo de venda, seja de franquia ou de qualquer outro processo ou até de um produto, fala com a V4 Company, entra no nosso site, conversa com os nossos consultores, a gente está muito interessado em entender as particularidades da tua empresa. Agora, se você é um profissional de comunicação, ou é uma pequena agência, ou de alguma maneira busca um respaldo e um suporte maior para poder prestar a sua prestação de serviços, entra em v4company.com/microfranquia e lá você vai ter a oportunidade de iniciar na etapa 1, na etapa da sua aplicação primária. Imediatamente você vai ter acesso a COF, Circular de Oferta de Franquia. E aí pra frente, colega, a gente vai conversando. Meu nome é Daniel Grudzinski, eu sou sócio da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.